E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina e estou utilizando este vídeo e podcast também para me comunicar com os meus alunos de introdução à história, ok? E hoje eu vou trabalhar um pouco a monografia. Vou falar um pouco sobre o formato propriamente da monografia, depois eu vou falar um pouquinho sobre normas técnicas, ou mais propriamente a questão estética do trabalho acadêmico, e vou terminar falando sobre projeto de monografia. A primeira coisa que eu tenho que indicar é que neste momento o importante é informar vocês todos, meus alunos ou não, que estão começando a vida acadêmica, estão ingressando na vida acadêmica. É importante que vocês saibam que há formas para se fazer um trabalho acadêmico, para se apresentar também o trabalho acadêmico, e há também estratégias de planejamento da escrita do trabalho acadêmico. Então, quando você está começando, você precisa saber que existe tudo isso e precisa naturalmente, ao longo do curso de graduação, você deve aproveitar cada oportunidade, cada trabalho semestral que você tiver que fazer durante o curso, você então treina essas questões que eu vou apontar aqui agora. Então, você não precisa saber, não precisa, de certo modo, saber decora ou dominar esse conteúdo que eu vou apresentar agora. Em primeiro lugar, você precisa saber que ele existe. Em segundo lugar, você deve então utilizar todas essas informações de maneira gradativa à medida que for treinar. Então vamos dizer assim que você agora vai saber que tem que fazer trabalho acadêmico, que tem uma forma. Você vai treinar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ano, isso, e no final do curso você vai fazer então uma monografia mais intensa, que é um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E aí então a gente espera que quando você estiver fazendo o trabalho de conclusão de curso, você esteja dominando todas essas técnicas, todas essas informações que estão aqui, tá bom? É um processo lento, é um processo contínuo, é um processo de repetição, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre monografia. A gente usa, no primeiro, no segundo grau, a gente usa a palavra trabalho. Você vai fazer um trabalho, né? Na universidade a gente usa mais a palavra monografia, que é simplesmente a escrita em torno de um único tema. Quer dizer, tecnicamente uma monografia é só isso. É um trabalho escrito que está focado em um tema específico, certo? Quer dizer, é fundamental que toda monografia tenha uma unidade temática, né? Então, às vezes o estudante inexperiente, ele na hora de escolher o título do seu trabalho, ele pode englobar, por exemplo, 2 temas, 3 temas, ou ele pode simplesmente escolher um tema que não é pesquisável dentro dos limites da existência humana. Então, a monografia não é apenas um trabalho que deve ser escrito sobre um único tema, mas ela deve ser coerente com o tempo e com os propósitos que você possui. Por exemplo, uma coisa é fazer um trabalho semestral para uma disciplina, outra coisa é fazer um trabalho de conclusão de curso. Os tamanhos são distintos, o tempo que você vai ter para fazer cada um é também um tempo muito diferente. Então é importante que você tenha consciência disso para planejar adequadamente o seu trabalho e que aproveite as oportunidades mais fáceis, né, os trabalhos menores, para poder treinar, para depois então ao final do curso poder fazer um trabalho maior. Então é simples assim, você repete a mesma coisa ao longo de todo o curso e depois ao final do curso você está credenciado a fazer um grande trabalho. Então não se assuste com nada disso, simplesmente entre em contato, comece a exercitar, você vai ter o curso inteiro para poder treinar. Uma monografia então, ela é estruturada de forma simples, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, a gente normalmente dá o título de introdução. O desenvolvimento a gente não usa como título desenvolvimento. O desenvolvimento é simplesmente o corpo do trabalho e ele normalmente vai ter 2, 3, 4, sei lá, 5 capítulos, né? Então, esse desenvolvimento através de capítulos é o que a gente chama de propriamente corpo do trabalho, tá? Então, você não vai colocar lá desenvolvimento na sua monografia. Você vai colocar capítulo 1, vai dar o título capítulo 1, capítulo 2, vai dar o título do capítulo 2 e assim sucessivamente. E a conclusão também, a gente usa normalmente esse próprio título, conclusão, ou
às vezes, considerações finais, né? Quer dizer, a ideia de que nem sempre você chega a alguma conclusão. Na maioria das vezes, você simplesmente entende que tem que terminar o trabalho, então dá um desfecho para o seu trabalho ou faz algumas ponderações finais, tá bom? É simples assim. Então, vamos começar pela introdução. A introdução, como o nome diz, é a parte inicial do trabalho e cumpre algumas funções. Por exemplo, você pode falar na introdução sobre como se deu a sua aproximação a esse fenômeno. Por exemplo, por que você escolheu pesquisar isso? Você estuda religião porque você é religioso? Você estuda religião porque você é um combatente da religião? Não sei, sempre existe alguma razão para você estudar algo. Segundo, você pode fazer algumas considerações sobre a natureza do fenômeno ou do objeto que você pesquisa. Então você começa a indicar, a falar, olha, eu vou fazer, o tema do meu trabalho é esse, e você então começa a fazer algumas considerações sobre esse tema, de modo a tornar, para quem vai ler o seu trabalho, claro o que é exatamente que você pesquisa. Eu pesquiso, por exemplo, cristianismo primitivo. Então tá, então eu vou discutir o que é cristianismo primitivo, onde é que começa, onde é que termina. E cristianismo primitivo ainda é algo muito genérico, então eu preciso fazer um recorte. Eu estudo qual aspecto, cultura popular, a associação, a aproximação do cristianismo com a cultura popular, mas eu preciso mais que isso, talvez eu precise de uma fonte documental de modo a tornar o meu trabalho o mais específico possível. Quanto mais específico eu for, mais fácil fica fazer a minha pesquisa. Uma terceira coisa que você pode fazer na introdução é oferecer espaço para esclarecimentos quanto à delimitação, certo? Então, que espaço ocupa? Quer dizer, você trabalha com cristianismo primitivo em que espaço? Em que espacialidade específica? Quer dizer, você trabalha não com o cristianismo primitivo por tudo aquilo que ele era, abrangendo o mundo antigo inteiro. Você trabalha onde? No norte da África? Você trabalha na região da Palestina? Na Ásia Menor? Uma delimitação temporal, porque o cristianismo primitivo, em tese, a gente chama de tudo aquilo, até de um período ainda de formação do cristianismo, de construção do cristianismo, desde o primeiro século até início do século IV. Então isso é uma temporalidade muito grande. Então você pode escolher um período bem específico, 2, 3 décadas, uma década, um século, e um recorte teórico, quem sabe. Você vai estudar o cristianismo primitivo a partir do quê? Vai discutir sexualidade no cristianismo antigo a partir do Foucault, do filósofo francês? Vai estudar o grotesco no cristianismo primitivo a partir do Mikhail Bakhtin, linguista russo? Certo? Então você pode apontar todas essas coisas na sua introdução para tornar mais compreensível, mais fácil ser compreendido aquilo que você pretende pesquisar ou aquilo que você vai apresentar na sequência. E por fim, em quarto lugar, apresentar de forma breve o que pretende desenvolver no corpo do trabalho. É uma síntese de cada um dos capítulos, certo? Então você explicou qual é o tema, explicou todas as delimitações desse tema, aí você então diz, olha, no capítulo 1º eu vou fazer isso, no capítulo 2º eu vou fazer aquilo. Você simplesmente sintetiza e apresenta na forma de promessa tudo aquilo que você vai fazer ao longo do seu trabalho. O desenvolvimento é o corpo propriamente do trabalho. Cada capítulo deve ser um desdobramento do tema, precisa tomar cuidado para que cada capítulo não vire uma nova monografia, mas seja simplesmente um desdobramento do tema que você escolheu. Normalmente os capítulos precisam ser equilibrados em tamanho, né? Eu já falei um pouco sobre isso, ok? E a parte final é a conclusão, que pode ser também chamada de considerações finais. Então você pode, na conclusão, fazer uma síntese final sobre o que foi abordado, quer dizer, você, depois que já analisou o seu tema, já desdobrou em capítulos, já esmiuçou tudo, você condensa, às vezes em um parágrafo, 2, tudo aquilo que você fez. Depois, em segundo lugar, você pode ressaltar os aspectos mais importantes da análise que foi feita no corpo do trabalho. E por fim, você pode, por exemplo, apontar para pesquisas que poderiam ser realizadas a partir de lacunas ou limites que você mesmo percebeu no seu trabalho, certo? Você faz lá um trabalho semestral sobre cristianismo primitivo, sobre uma questão muito específica.
e você percebe que a questão é muito interessante, que se você tiver mais tempo numa outra oportunidade, você pode trabalhar com mais atenção tal ou qual aspecto. É mais ou menos assim que a gente escreve uma monografia.